Olá, sejam muito bem-vindos ao final da temporada da época 24-25 do futebol português e europeu, a não ser que estejam a contar com o Mundial que vai continuar a época, mas nós não estamos a contar. O nosso do costume está cá hoje, Bruno Pereira e Ruben Amorim, não, Ricardo Amorim, faço de propósito, já está habituado, para comentarmos um bocadinho daquilo que foi a temporada em Portugal, que começa com uma supertaça com uma virada histórica do Porto frente ao Sporting, depois da Taça da Liga, do drama dos penaltis em que o Sporting perde a Taça da Liga, e depois do bicampeonato 71 anos depois da equipa do Rui Borges, e depois a dobradinha, depois de muita polémica, que o Sporting 23 anos volta a fazer a dobradinha. E também vamos falar da grande final da Liga dos Campeões em números, não grande final em estilo de jogo, porque o PSG esmagou completamente o Inter com o nosso quarteto fantástico a contar com Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Neves ali no PSG, e depois sim a derrota que ninguém estava à espera de Ruben Amorim, daqui do conterrâneo do Ricardo, na final da Liga Europa, e depois da vitória mais do que merecida e mais do que esperada do Chelsea da Conference League. Bem-vindos aos dois, acho que não me enganei a dizer nada, pois não? Não. Acho que não estiveste bem. Então, Bem, força, Ricardo. não sei se ias fazer alguma pergunta. Não, era mesmo para vocês dizerem se sejam bem-vindos. Ok. Obrigado mais uma vez. Agora com o Bruno, outra vez, em estúdio e agora aqui online. Dizer que ambos acertámos no resultado da Champions League, pelo menos na parte estamos com o PSG ia ganhar. Mas erramos completamente quando dissemos que o Inter ia dar luta, assim, que era o que estávamos aqui a falar em off. Um amasso completo, mas já lá vamos. Exato. É só agradecer mais uma vez o convite, é muito bom estar aqui com o André e com o Ricardo Amorim. Vai ser certamente uma conversa enriquecedora, tanto para mim, tanto para o próprio podcast. E vamos então começar aqui pelo início da temporada, portanto quase há um ano, basicamente estamos em junho, portanto Supertaça foi em agosto, portanto há 10 meses havia o drama da Supertaça em que o Sporting começa a ganhar 3-0 e depois o Porto empata 3-3 e no final da primeira parte do prolongamento aquele golo que Kovačević está adiantado e o Porto ganha por 4-3. Foi uma Supertaça em que nós dizíamos que Bruno Vítor, e eu lembro-me disto porque eu dizia que Bruno Vítor podia pegar no trabalho de Sérgio Conceição e fazer uma brincadeira. O que tal não se viu, porque depois a meio da temporada e muito tarde no nosso ver, André Vilas Boas muda de treinador. Aliás, tem 3 treinadores, um deles era interino enquanto estavam à espera do treinador atual do Futebol Clube do Porto. O que é que vocês esperavam deste Porto nesta temporada? Na Supertaça vocês ainda não estavam cá, na altura era só o Vasco, mas eu lembro-me de comentar com o Vasco que poderia ser uma época de afirmação de Bruno Vítor e que não se confirmou. Sim, de Vítor Bruno, queres tu dizer? Vítor Bruno Vítor, é tudo a mesma coisa. Vítor, só troca a hora. Pronto, ok. Não, eu acho que, assim, eu continuo a achar que foi precipitado quando ele sai. Porque é um treinador que tem as ideias no sítio, é um treinador que conviveu dentro do clube e para mim foi uma aposta certa do André Vilas Boas quando quis substituir ao Conceição. Houve quem dissesse que do ponto de vista ético não era o mais correto, mas eu acho que era o homem certo por conhecer o clube, por conhecer os jogadores, por conhecer a estrutura. Acho que era o homem certo e acho que foi precipitado. A Supertaça, lembro-me de estar a ver e de ser algo que eu nunca vi, porque num momento vi um Sporting que me parecia a mim que ia amassar o Porto, e olha, que ia ser um 5-0 como vimos o PSG dar ao Inter, e de um momento para o outro vi um Vítor Bruno a mudar a equipa e a conseguir dar a volta ao jogo sempre com aquela raça do Porto, e eu pensei, bem, isto vai ser um ano complicadíssimo para tanto Sporting como Benfica, porque o Porto vem aí muito forte. E eu acho que o Vítor Bruno sai do Porto, se eu não me engano, em segundo lugar, e ele eliminado da Liga Europa na altura, penso contra a Lazio, foi algo do género, mas ainda dentro do campeonato, e a partir desse momento é despedido e veio o Anselmo, e acho que foi precipitado.
por André Vilas-Boas, pela contestação que havia em volta da nova presidência, porque nunca é fácil. Lembro-me de Varandas, lembro-me de Rui Costa também, que ainda está a passar dificuldades, e o próprio Varandas ainda desconfia muitos adeptos. E acho que é difícil. Uma nova presidência que vem, e penso que foi um erro do André Vilas-Boas ter mandado embora o Vítor Bruno. Bruno, passo a bola. E agora? Ahm, Agora é certo, agora é Bruno, não é? ah, Agora está certo. Agora está certo. Bem, o que dizer sobre. Começar a falar de Supertaça. A Supertaça parecia que era um Sporting que tinha acertado nas contratações e depois, ao adormecer tanto do Zeno de Basso, tanto do Kovacevic, que faz uma exibição horrível, uma das piores exibições que já vimos no guarda-redes fazendo Supertaça. Mas foi o que o Ricardo Amorim disse. O Vítor Bruno mexeu bem na equipa e o Porto conseguiu instalar aquela raça do dragão que era tão típica com Sérgio Conceição. Mas em relação à época do Porto, acho que é algo expectável, mas que foi-nos dando alguns pontos que foram desiludindo, tanto esta Supertaça como outros resultados, mas que toda a gente já andava a falar que quando Sérgio Conceição fosse embora, o Porto ia parar de render, era algo que estava no cotidiano, era tanto a conversa de hoje em dia de dizerem quando o que eu queres fosse embora, quero ver o Sporting, sem que eu queres não conseguem. Era a conversa que se tinha no Porto, sem o Sérgio Conceição. Eu acho que o Vítor Bruno foi uma boa aposta. Acho que não conseguiu depois render, mas foi um pouco alvo daquilo que é a confiança dos jogadores. O Galeno, na altura, falha aquele penalti e aquela recarga que dava o primeiro lugar ao Porto contra o Oroca, se não me engano. E depois, a nível europeu, nunca teve bem, nunca encheu as medidas e apanhou uma Roma que estava a ascender com o Gasperini, que acabou por fazer uma grande época. Mas, mas pronto, foi isso. É um Porto que nos enganou um pouco, que nos iludiu um pouco, mas que eu não tive cá, lá está, mas já estava à espera que esta época o Porto tivesse algumas dificuldades, tanto pela saída seja Conceição, mas muito por parte dos jogadores. Ou seja, os jogadores parece que a Conceição conseguiu extrair o melhor dos jogadores sempre, e é muito difícil arranjar um treinador que consiga fazer as mesmas coisas que os mesmos jogadores, ou seja, conseguir extrair as mesmas características de jogadores que têm tantas limitações. E avançando na linha cronológica, portanto, vamos avançar para janeiro. Pelo meio, temos a saída de Ruben Amorim para o Manchester United, que deixou toda a gente de boca aberta. Temos então depois a vinda de Bruno Lage e o despedimento de Roger Smith no final de agosto. Bruno Lage pega no Benfica, não vamos estar aqui a falar de tudo porque já falámos ao longo da época e ainda no final do campeonato aqui com o Ricardo revemos estes momentos todos. Portanto, dá-se isto tudo, dá-se uma goleada histórica do Sporting em Alvalade frente ao City, dá-se uma excelente exibição do Benfica também frente ao Barcelona em janeiro. Ainda em janeiro ou em dezembro para a fase de Liga, em que mesmo a terminar dá-se um balde de água fria no Estádio da Luz e o Barcelona vence por 5-4, depois de estar a perder por 4-1 e 4-2. E chegamos a Leiria, Taça da Liga, o Sporting vence a meia-final e o Benfica também. O que é que estava toda a gente à espera que iria ser um grande jogo, claro, mas que depois vai a penaltis e os penaltis são uma sorte. Com esta vitória do Benfica, claro que toda a gente ficou a dizer, inclusive o Benfica depois mais para a frente vai ganhar o primeiro lugar por uma jornada e volta a perder o primeiro lugar. O que é que nesta altura se dizia? Porque eu lembro-me de dizer que vai ser complicado. Vai ser complicado porque era o segundo ou terceiro jogo de Rui Borges, porque o Rui Borges tinha vindo e fez logo 2 empates consecutivos, aquele empate a 4 ou a 3 em Guimarães. Depois o Benfica também estava ainda na engrenagem naquele final de ano 2024. Com esta vitória da Taça da Liga, o Benfica depois no final foi também quebrando um bocadinho, à semelhança do Sporting, também perdeu ali quase a terminar a época, na jornada em que o Benfica, antes da jornada do Benfica receber em casa o Arouca, que depois empata e o Sporting vence e dá o primeiro lugar novamente aos Leões. Com esta vitória do Benfica, o que é que na altura se esperava? Será que o Benfica poderia fazer um brilharete como já estava a fazer e conquistar o 39? Não, quando o Ruben Amorim sai é a questão que se começa a falar que o Mas então Benfica ainda podia mais. ter. Eu Recuas acho que ainda acho mais. que ainda mais. Sim, eu Ok. recuo ainda mais. Foi quando a questão aqui foi o Ruben Amorim sair, porque o Sporting com o Ruben Amorim era avassalador tanto na Europa, na melhor competição das três, que era a Champions League, tanto na Liga, estavam imparáveis.
o ímpeto, o futebol associativo, o Vítor Gyökeres, o Jenny Katam, para mim é um jogador mediano, mas que estava numa forma incrível. Tinham descoberto ali o Giovanni Kenda, estava a dar aquilo que a ala direita precisava e que de repente uma contratação falhada do Fresneda abre alas para este miúdo talentoso português. Um, mas lá está, esta saída do Ruben Amorim deu alguma esperança aos benfiquistas, ao Benfica. Um, falando, falando aqui um pouco do Benfica, o Roger Schmidt sai muito pela teimosia que tem, não conseguiu se adaptar aos jogadores que tinha. Infelizmente, porque quando o Roger Schmidt veio, apresentou um futebol muito alegre, uma pressão muito alta, mas depois que saiu o Enzo Fernandes, eles nunca conseguiu encontrar outra solução para o meio campo, nem uma solução como o Enzo Fernandes, nem mudar as dinâmicas. Um, mas pronto, falando aqui mais do Sporting então, sai o Ruben Amorim, o Sporting aposta no João Pereira, algo precipitado, mas não tinham outra opção, ou seja, eu acho que eles fizeram bem na medida em que eles tinham que apostar em alguém, apostaram em alguém da casa, alguém jovem que podia dar certo e que chegava com a mesma formação do Ruben Amorim, mas com outras dinâmicas. O Sporting então de João Pereira começou a jogar por fora, não conseguia criar nada por dentro, não conseguia criar oportunidades claras de golo, venceu 2 jogos e isto foi um mês de avanço para o Benfica conseguir recuperar. O Benfica, apesar desta incompetência daquilo que foi o Sporting, daquilo que foi o João Pereira, o Benfica conseguiu recuperar-se os pontos, mas nunca conseguiu ser consistente e nunca conseguiu fazer aquilo que se pede a uma equipa para ser campeã. Foi falhando muitas vezes. Tu falavas no jogo em que eles ganharam, assumem em primeiro lugar e esse que empatam. Isso aconteceu 2 vezes e Sim, uma sim. delas em casa. Ou seja, o Benfica nunca fez por merecer este título. O Sporting, muito por culpa do Manchester United de vir buscar o Ruben Amorim. Ou seja, muito por culpa de fatores que eles não controlaram. Tiveram ali um pouco às aranhas e deram um mês de avanço ao Benfica e ao Porto. Uh, mas, mas, mas fizeram por merecer desde o início o campeonato. De todas as 3 equipas foi a que foi menos incompetente e mais competente. Falar aqui só um bocadinho sobre o Rui Borges. O Rui Borges demonstrou aquilo que o João Pereira e que o Roger Schmidt não demonstrou, que foi a capacidade de adaptar-se. Ele foi se adaptando, chegou 4 defesas, não dá 4 defesas, vamos voltar às 3 defesas e sem jogar um futebol muito brilhante, fez o necessário para chegar ao título nacional e para fazer dobradinha no Jamor. Ricardo? Sim, continuando pela linha de pensamento, acho que foi um bocado o que aconteceu também ao Porto. Nós estávamos a falar que mudou do treinador e o Anselmi quis vir trazer a maneira como ele jogava, aquela maneira que se falava e que vinha do Cruz Azul e que metia o guarda-redes no meio campo a jogar e isso que se falava em volta disso. E o Anselmi veio e tentou e não conseguiu, ou pelo menos com muitas dificuldades, porque não tinha equipa para isso. E rapidamente o que o Rui Borges fez e que o Bruno estava aqui a dizer é de um treinador, e por isso é que se diz e o Varandas elogiou muito o próprio Rui Borges por ter esta capacidade de conseguir adaptar-se e perceber que a sua ideia de jogo não funcionava e olhar para a ideia de jogo do treinador anterior, que é muito complicado, acredito eu, e dizer, para lá, isto funcionava assim, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, e tudo isto é digno. Eu disse aqui penso no primeiro ou no segundo podcast que participei, que disse que o Rui Borges não ia ficar, nem o Bruno Lage ia ficar. O Bruno Lage ainda tem as minhas dúvidas, mas o Rui Borges é garantido que vai ficar, porque nunca pensei que fosse conquistar os 2 títulos e acabou por conquistar. Mas agora vamos ver, estou curioso porque quero ver como é que o Rui Borges vai adaptar esta equipa ao seu sistema, quem é que sai, quem é que entra, e ver realmente se ele consegue adaptar o seu sistema e se consegue fazer com que isto funcione, porque na altura lembro-me que a primeira vez que ele joga assim em Guimarães, não, ele joga contra o Benfica, o primeiro jogo, Primeiro jogo contra o que Benfica no final de surpreende o Lage. 2024. Sim, sim. Surpreende o Lage e depois vai a Guimarães contra a antiga equipa, e acaba por empatar, por jogar precisamente no sistema em que jogava, mas também se questiona se Ruben Amorim tivesse a quantidade de lesões que João Pereira teve e que Rui Borges teve, se também ia fazer o mesmo trabalho até ao fim, porque eu acho difícil, acho que o Amorim é sem dúvida um grande treinador, ia fazer um ano espetacular no Sporting, ganhar tudo, mas não sei se não ia ter muitas dificuldades, porque o Sporting teve muitas lesões e o João Pereira
que eu não considero um mau treinador, acho que estava na hora errada, apareceu ali na hora errada, porque não acredito que seja um mau treinador, simplesmente apanhou muita dificuldade, apanhou um treinador, sucedeu a um treinador que tinha tudo nas mãos e acho, até vi uma entrevista do Yul a perguntar o que é que tinha acontecido nesse mês e ele próprio diz que internamente ninguém conseguia responder ao que, porque é que o João Pereira a equipa não sucedeu, porque ele alterou pequenas dinâmicas, mas não, o sistema era o mesmo, os jogadores eram os mesmos e o próprio Yulman não conseguiu na entrevista explicar o porquê daquilo acontecer. E agora, portanto, vou pegar onde fiquei. A Taça da Liga, Benfica ganha, lá está, ainda no decorrer, depois de sair de João Pereira, entrada do Rui Borges, empate em Guimarães, vitória contra o Benfica, derby em Leiria, Benfica vence os penaltis, um grande jogo que toda a imprensa, incluindo nós, que eu lembro-me, elogiámos, porque foi dos únicos derbys que nós já não víamos um derby assim há tanto tempo. Foi um derby muito bem jogado, com oportunidades para duas equipas, sem aqueles casos mesquinhas que houve agora na final da taça. Portanto, foi um grande derby e o Benfica mereceu ganhar, porque nos penaltis já todos nós sabemos como é uma lotaria, quem falha perde, quem marca ganha. É os penaltis, poderia acontecer a qualquer equipa. Avançando nisto, chega Martin Anselmi, por esta altura mais ou menos, saída de Vítor Bruno, agora não me enganei. O Porto continua ali no terceiro lugar, com o Braga à perna, chega a um ponto que já com Martin Anselmi que perde o terceiro lugar para o Braga. Depois o Braga, como já estamos infelizmente habituados, começa a decair no final da época, volta para quarto lugar. O Porto terceiro, consolida-se, fica em terceiro lugar, ainda que fez uma prestação na Europa esta temporada, como todos nós já referimos e sabemos. Benfica é eliminado pelo Barcelona depois na Catalunha, na Liga dos Campeões. Chegamos ao jogo decisivo, passando o campeonato. O Benfica empata em Aroca, o Sporting empata a primeira com o Braga e empata também com o Aroca em Alvalade, depois empata com o Braga, perde o primeiro lugar depois do empate com o Braga, do empate com o Aroca ou com o Braga, já não me recordo. E depois sim recupera o primeiro lugar depois quando o Benfica empata em casa a 2 bolas contra o Aroca. Nisto dá-se aquela euforia toda que nós tivemos aqui, aquele super episódio, lembras-te, Ricardo, em que fizemos a antevisão do derby que poderia ser e que foi, porque um deles iria sair vitorioso independentemente do resultado. Nós na altura falámos que o empate e a vitória seria vitorioso para os Leões, a vitória seria vitoriosa para as Águias e o derby sorriu para os Leões, que depois na jornada a seguir conquista o bicampeonato em casa. E Jamor. O Jamor com o caso de Mateus Reis, com muitas faltas dos jogadores do Benfica a estarem muito tempo no chão na segunda parte. Aquele golo que o Benfica faz, o 2-0, e que depois é anulado e que também causa aqui algumas dúvidas. Portanto, uma época em que depois o Sporting vence no prolongamento a dobradinha, com golos de Conrad Arder e de Francisco Trincão, em que o Benfica depois perde o controle do jogo no prolongamento e com aquela substituição que Bruno Lage fez, ainda não percebi bem porque meter Renato Sanches e meter a equipa à defesa, que é o que nós infelizmente estamos habituados a ver, e muito disso são as derrotas com Casa Pia que o Benfica teve fora, é o empate com o Aroca, é o empate com o Braga na última jornada, ainda que já não desse para muito que o Sporting estaria a ganhar, é um empate, não deixa de perder pontos ao rival direto. Portanto, este final de temporada que nós estamos aqui a falar, o que é que se tira daqui? E que o Ricardo ainda agora disse, eu continuo a dizer e partilho a mesma opinião, Rui Borges vai continuar, que é o que eu falei, se o Rui Borges ganhar, bastava um troféu para Rui Borges continuar, lembras-te? E Bruno Lage ainda tenho as minhas dúvidas, só vendo depois do Mundial de Clubes o que é que vai acontecer. Até porque, também, não sei, acho que foi aqui que nós dissemos, já não me recordo bem, há eleições do Benfica. E seria muito mau para Rui Costa se mandar Bruno Lage embora, à semelhança do que Pinto da Costa quis fazer, renovou o contrato, porque já saberia, infelizmente, que iria perder as eleições, renova o contrato com Sérgio Conceição, e depois o André Vilas Boas, no final da temporada, manda o Sérgio Conceição embora, rescinde contrato, não é? Portanto, pode acontecer isto, caso o Rui Costa não vença as eleições. E o que é que tiramos aqui deste final de temporada para avançarmos para as competições europeias? Sim, não
sei se o Bruno quer começar, posso começar eu, desta vez. O Benfica Não, está não, numa não, começa tu, situação. Ricardo. Acho que o Benfica está numa situação muito, muito complicada, porque acaba de perder os dois grandes troféus que podia vir a ganhar contra o grande rival. Bruno Lage sai da Taça de Portugal para mim como o maior estratega, mas ao mesmo tempo acabou por ficar como o maior perdedor dos dois, não é? Porque a sua equipa perde, mas para mim a maneira como o Benfica se apresenta e toda a gente viu foi um jogo em que o Benfica teve muito mais oportunidades, muito mais posse, controlou o jogo, encostou o Sporting às cordas, e foi apenas um azar, mas que também se pode apontar porque acho que Bruno Lage tira Pavlidis muito cedo, tira, se não me engano, o Bruma muito cedo, e acaba por meter Renato. Um Renato que sempre foi um jogador muito inteligente, sempre foi um jogador, e é o Renato de 26 anos, penso, não é o Renato de 19, por isso acho que foi ali um aproveitado. O Gyökeres que sabia também que o Renato ia atravessar à frente, e foi um lance apenas que definiu ali a decisão, e foi um pequeno lance. Depois no prolongamento o Benfica sentiu na pele esse lance. De resto, acho que o Benfica está muito. Já tínhamos falado aqui, acho que o Benfica está numa situação muito complicada porque vem eleições. O Bruno Lage é um treinador para mim à Benfica, já disse isto aqui antes, mas está numa situação muito complicada. Vem o Mundial de Clubes, o Benfica já se fala que quer ir buscar o João Félix. Gastar uma pipa de massa num jogador que é verdade já deu muito à casa, mas que por outro lado é uma incógnita pelo historial que tem vindo a ter nos outros clubes. E acho que o Benfica, a estratégia do Benfica ultimamente, pelo menos este ano que passou do Bruno Lage e se calhar o ano do Roger Smith, antes de ser, aliás, depois de ser campeão, acho que o Rui Costa tem falhado e por isso é que os adeptos estão todos contentes. Por isso é que eu acho que as eleições vão ser decisivas para o Benfica, mas muito conturbadas, porque não vejo um candidato à altura. Deixando aqui a minha opinião, não vejo um candidato à altura, e acho que o Rui Costa, para mim, tem que continuar a ser o presidente do Benfica. Mas acho muito complicado porque os adeptos do Benfica, todos sabemos, querem resultados, e é uma equipa que depende de resultados e depende de títulos, e os adeptos que não vêm-se à frente acabam por inconscientemente querer um Rui Costa que foi um grande jogador, e às vezes eu falo disso com amigos meus. Foi um grande jogador, acaba por ser um mau presidente, ou um presidente aquém das expectativas. Bruno? Em relação àquilo que foi o Benfica, só queria fazer um reparo. O Bruma saiu aos 91, quem saiu logo foi o Aktürkoğlu. Mas eu percebo Exato. essa questão da substituição. O Bruma saiu, tem entrar o Mas Leandro Barreira. para o prolongamento, nunca se sabe, não. Tirar um jogador daqueles que desequilibra o jogo todo e que foi uma surpresa do Bruno Lage, retirá-lo aos 90 mais um, sabendo que ainda pode haver prolongamento, para mim é um erro. E tanto o Pavlidis e tanto o Aktürkoğlu depois sentiu no prolongamento. Depois o Benfica não teve mais força. Desculpa. Eu acho que pior que tirar o Bruma foi meter o Leandro Barreira, né? Porque depois lá estava aquele despejo, o Sporting leva ao prolongamento e vem com outro ímpeto ofensivo, e o Benfica não tem nada para criar. O Benfica, desta final do Jamor, ficou um claro erro de gestão de plantel. O Rui Costa obviamente é culpado porque é a cara deste erro, é a cara do erro, mas lá está, eu não sei quem é que foi o culpado, não sei se foi ele, se foi o Rui Pedro Brás, não sei se foi o próprio treinador Roger Schmidt que começou a época, não sei se foi o Bruno Lage de janeiro que vetou algumas transferências que podiam ter sido feitas e pediu outras transferências que não fizeram sentido. Benfica gasta milhões, tem uma estratégia em gastar milhões fora do país, e mesmo com esta estratégia, chega-se ao final da época e percebe-se que a segunda Liga de Benfica tem fragilidades. O Sporting, por exemplo, tem o Konrad Harder, pode-se apontar tudo o que se aponta, mas eu acho que para mim não há dúvida nenhuma que o Konrad Harder é melhor do que o Belotti ou que o Artur Cabral ou com os dois juntos, independentemente das suas lacunas e até olhando para o potencial deste jogador. Para além disso,
o Benfica tem um Orsens, mas não tem um Orsens 2.0, um Orsens mais fraquinho. E o Ricardo Amorim, desculpa. O Ricardo Amorim falava aqui do É o Bruno que eu Lage ser digo, um. desculpa, Bruno, é o que eu digo, o nome Amorim aqui faz toda a diferença. Sim, porque eu estava a pensar no Ruben Amorim, mas, mas já vou chegar lá. A questão aqui é que o Bruno Lage é a cara do Benfica, eu percebo porquê, é a tal aposta na formação. Mas em termos táticos é um pouco limitado, porque, por exemplo, eu já esperava que, e falei com os amigos na altura, que para mim o que fazia sentido e o que podia fazer o Benfica superiorizar-se ao Sporting era esta questão do Dal, e esta questão destes extremos mais ágeis com bola. E ele não o fez, na luz, não sei porquê, não percebi. Um, mas para além disto, faz isto na final. As substituições foram mal feitas, também porque não tem grande plantel para fazer isto. Só que o Bruno Lage tem a cara do Benfica, só que não mostrou aquilo que fez no primeiro ano. Porque eu olho para a equipa B do Benfica, vejo tanto sucesso e vejo tanto jogador com qualidade: Rafael Luiz, Nuno Félix, João Veloso, para o meio campo, com mais ritmo desportivo e com mais qualidade, na minha opinião, neste momento da época específico, do que o Renato Sanches e do que o Leandro Barreiro, pelo menos na criação de jogo. O João Veloso parece muito melhor, o Rafael Luiz parece muito melhor que que o Leandro Barreiro em termos de criar jogo. Um, Depois, o Gustavo Varela é um avançado que não parece ter nível para Benfica, mas que podia dar tanto como dá o Belotti, mas o Benfica e o Bruno Lage prefere apostar no Belotti, que para mim também não faz grande sentido. Ele vem e numa liga portuguesa tão frágil, tão pobre em qualidade, não consegue fazer mais que 5 golos em todas as competições, ou se fez em todas as competições 6 golos foi muito. Um, e fica a imagem de um erro de gestão do Benfica, de um Frederico Varandas com os pés assentes na terra e que acabou de fazer boas escolhas, conseguiu comatar aqui a ceia de Ruben Amorim, porque lá foi a região do Rui Borges e lá fez um grande plantel. Mas é essa a imagem que fica um Benfica com erros de gestão que gasta milhões, um Porto que tem que melhorar e um Sporting que tem muito potencial em termos de gestão, tem ali um grande plantel, independentemente das saídas. Exatamente, Oh, vamos. Força, Ricardo, temos que avançar, não temos André, muito é tempo. rápido. Sim, 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 é rápido. É só o que o Bruno estava a dizer. O Benfica, é assim, eu acredito que o Lage não tenha. Aliás, e não foi, nós falámos disso aqui, não foi ele que fez a equipa da origem. E o Benfica sempre dependeu muito da formação, assim como o Sporting dependeu. Mas nós estamos a falar aqui de dois lances que podíamos estar aqui a falar de outra maneira, que é a bola no poste do Belotti ou do Pavlidis, se não me engano, e é um penalti infantil do Renato Sanches. Podemos culpar o Bruno Lage pelas substituições que fez, e aí eu acho que ele teve errado, e por isso é que ele perde a final da taça, porque pode acontecer, é um lance que pode acontecer, nunca se sabe. O Sporting até num canto poderia ter feito um gol, ou num livro poderia ter feito um gol. E acho que nós estamos a falar aqui do Lage desta maneira, ou do Rui Costa desta maneira, também por dois lances que, como é óbvio, não estava tudo certo e não ia estar tudo certo, mas a festa era do outro lado, ou era diferente, ou um ganhava uma coisa, outro ganhava outra. Mas é dois lances em que, na luz, para mim, o Benfica faz um jogo melhor que o Sporting, e o Sporting sai por cima, e uma final de uma taça que o Benfica pensa melhor, entra melhor, debate-se melhor com o Sporting e mesmo assim vai perder. Por isso eu acho que, olha, nós falámos aqui da Inter pragmática, mas o Sporting nestes dois jogos contra o Benfica foi muito pragmático. Marcou um gol na luz, encostou-se cá atrás e estava bom, e na Taça de Portugal não foi lá muitas vezes. Eu não me lembro, de certeza vocês também não se lembram muitos remates do Sporting à baliza, e eles acabaram por ir lá, e o Gyökeres, que é uma arma que vai ser sempre uma arma em qualquer clube que vá, acaba por ganhar o penalti injustamente, porque de facto o Benfica teve por cima do jogo, mas o futebol é assim, e aí eu não culpo o Lage, acho que foi um erro infantil de um jogador que tem que ter outro temperamento ali, tem que se controlar, e tinha o Otamendi ao lado, mas pronto, isso já são outras. Pronto, continuando, André. E temos mesmo pouco tempo, temos 5 minutos e vamos falar aqui muito depressa. Finais europeias, 3 delas, ninguém estava à espera de dois resultados delas, começando muito rapidamente pela última. O PSG ganhar 5-0 ao Inter, o PSG
que foi o 15º classificado da fase de Liga e chega à final e ganha por 5-0 ao Inter, que passa nos oitavos, nos 8 primeiros. Depois temos um Tottenham, que é o 17º, ouçam bem, 17º classificado da Liga Inglesa, só atrás do Ipswich, do Sunderland e do... Sunderland não, Sunderland subiu do Southampton, do Ipswich e do Leicester. Só à frente e ganha a Liga Europa, frente ao Manchester United de Ruben Amorim, que está só acima em um ou dois lugares, 16º a 15º. E depois temos um Chelsea que já se previa, mas com um Betis que entrou muito bem, com um Chelsea que já se previa que iria ganhar esta Conference League, iria tornar-se a primeira equipa a conquistar todos os troféus da UEFA, incluindo a Taça das Taças. O que falar aqui destas 3 finais europeias? Temos 4 minutos, portanto, em 4 minutos divide 2 minutos para cada um. Quem quer começar? Bruno, Posso começar força. então? Força, Bruno. O Chelsea na final demonstrou aquilo que nós todos esperávamos, a superioridade que é. Entraram na primeira parte a brincar, foram surpreendidos, na segunda parte começaram a jogar a sério e não houve que pudesse parar. Aqui na Europa League mostrou aqui a fragilidade que é o Manchester United neste momento. É uma Manchester United fraca a construir, muito fraca a concretizar e que tem um problema claro no ataque, pelo menos no setor ofensivo da equipa, enquanto número de jogadores e enquanto qualidade dos mesmos. Em relação à Champions League, apesar de no início disseste que não foi grande jogo, mas foi um espetáculo, foi muito bom ver este jogo na mesma, porque pelo menos houve golos, houve espetáculo e tudo bem que foi só de uma equipa, preferi que fosse o espetáculo das duas equipas, mas foi do PSG e pelo menos houve espetáculo, que é coisa que faltava aqui às finais. Só queria ressaltar uma coisa, que foi, eu fiquei pasmado e falei e repeti-me, e quem estava comigo a ver a Champions ouviu-me. A recepção que o Doué faz. Sim. E pega na bola, vira o corpo todo, e como se não fosse, naquela área, um jovem de 19 anos, que sem ninguém pela frente, olha para a área para ver se tem alguém e diz, não, vou passar. É coisa de gênio, é coisa de quem nasceu para jogar futebol. E é um autêntico esse domínio junta esses 3 fatores que eu disse, de olhar para o meio da área e passar a bola, é um lance pornográfico que me deixou a pensar a noite toda sobre esse lance. Eu já nem vi bem o resto do jogo. E pronto, e também parabenizar os portugueses e acima de tudo falar sobre o grande desempenho de Vitinha e João Neves. São 2 jogadores aços. É verdade, e já estão a serviço da seleção que vai jogar a Liga das Nações e que quando este episódio sair, esperemos nós que Portugal tenha ganho a final e tenha passado a Alemanha. Ricardo, para terminar. Rapidamente, falando das 3 finais, olha, deixar aqui que esta fase de liga antes de haver ou seja, os playoffs e pronto, e os oitavos e os quartos e tudo isso, acho que foi um plus que deu às competições. Tinha-se um bocado de medo disto, mas acho que foi um plus. Vimos grandes jogos, vimos grandes jogadores, vimos equipas diferentes a ganhar competições. E pronto, falando um bocado da final, o Chelsea acaba por ser aquela equipa, a qualidade está toda lá, simplesmente é difícil meter 50 jogadores dentro de um plantel a jogar num 11 e a jogar constantemente e da mesma maneira, é difícil, acredito eu, ao Maresca que seja difícil gerir aquele plantel e gerir aquele clube. Eu nem sei como é que é possível um treinador ter tanto jogador. Agora assinou com o Dário Essu. Na Liga Europa, a Liga Europa acabou por ser um bocado surpreendente, né? O 14º contra o 16º, uma coisa assim da Premier League. Demonstra a qualidade da Premier League, mas demonstrou um bocado a incompetência dos outros clubes, porque o United acaba por eliminar o Atlético Bilbao facilmente, o Tottenham também passa facilmente pelo Bodo Glimt. Exato, acho que foi um bocado, e a própria final acabou por ficar um bocado abaixo das expectativas. Foi um jogo fraco, mas acho que o Amorim, continuo aqui a dizer, e eu admiro muito, não por me chamar Amorim, mas admiro muito e acho que para a próxima época o Amorim vai fazer, não digo ser campeão, mas um excelente trabalho, e estaremos aqui para comentar, espero eu. Para finalizar, dizer o mesmo que o Bruno, Vitinha para mim é o melhor jogador em campo, e não temos muito tempo para falar, e se calhar precisamos de um episódio todo, porque de facto, que jogador, que médio, neste momento para mim o melhor médio do mundo. André, toda a palavra, já estamos
a acabar. Vamos terminar este episódio que fizemos assim um balanço muito, muito geral, mas era um balanço que tínhamos que fazer desta que foi uma grande temporada e vem aí o Mundial de Clubes e vamos ver o que é que nos espera. Não vamos estar muito tempo sem futebol, no máximo 3 semanas depois do Mundial de Clubes, portanto é mesmo para nós descansarmos. Quanto a vocês, vão continuar a ter podcast e a conversa com até ao final de julho. Um grande abraço, obrigado aos dois e até o próximo episódio, pessoal.